Bom dia, meus irmãos, paz seja com todos. Espero que você esteja bem, firme na presença de Deus, animado nessa manhã, para nós avançarmos um pouco mais na palavra de Deus. Hoje nós vamos fechar aqui um ciclo, a última lição deste trimestre, personagens de fé do Antigo Testamento. Nós vamos meditar aqui em algumas coisas sobre Jó, um importante personagem bíblico que nos ensina, mesmo depois de tantos anos, lições preciosas, exemplos de vida, de determinação, de serenidade, de fé. Então abra aí a sua revista, você que tem revista, é a lição de número 13, lá na página 63. Jó, o teste da fé. Aumentou demais aí, pode deixar do jeito que estava antes, por favor. Começa falando baixinho assim, daqui a pouquinho sobe o tom. Então, aí na sua revista, vamos ler o texto áureo? 1, 2, 3. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Isso aí. Olha que coisa interessante. Essa fala de Jó aqui é algo que a gente precisa refletir, porque veja bem, quando você começa lendo o livro, lá no capítulo 1, você vê um Jó recebendo testemunho até de Deus. Ali você tem Satanás numa conversa com Deus. Satanás reconhece a fidelidade e a retidão de Jó, só que ele fez algumas acusações. Ele acusou Jó de se vender e acusou Deus também de comprar. Jó é fiel, Jó é reto, Jó é íntegro, porque o Senhor abastece ele de bens. Então Jó estava se vendendo, Jó estava sendo fiel. Na fala de Satanás era isso. Jó estava sendo fiel a Deus em troca. Ele estava recebendo alguma coisa, e Deus estava pagando Jó então para ser fiel. Então de um lado tinha um que recebia, do outro tinha um que comprava. E você tem Deus também testemunhando a respeito da fidelidade de Jó, da retidão dele. Agora, depois dele ter enfrentado toda aquela situação que a gente já conhece e vai meditar aqui um pouco mais, aí chegamos aqui no capítulo 42, versículo 5, quando ele deu esse testemunho aí, que conhecia de ouvir falar. Só que agora, os teus olhos tinham visto a Deus. Uma coisa, gente, é você de fato conhecer, de ouvir falar. É por isso que eu insisto em algo que eu já disse aqui outras vezes. A gente não pode ter simplesmente o conhecimento histórico a respeito de Jesus. A história está aí para confirmar diversos pontos, de diversas maneiras, a respeito do Jesus histórico. Aliás, até o ateu, aquele que não reconhece a Jesus como Filho de Deus, ele tem que se curvar ao fato histórico. Isso aqui aconteceu tantos anos antes de Cristo. Ou isso aqui aconteceu tantos anos depois de Cristo.
Está aí, a história está aí para comprovar. Agora nós, servos de Deus, nós cristãos, que temos a palavra de Deus nas nossas mãos, o nosso conhecimento a respeito de Jesus precisa ser mais amplo, mais profundo, mais próximo, do que simplesmente ouvir falar os dados históricos aí. A gente precisa conhecer, de relacionar com Ele, de caminhar com Ele, de andar com Ele. Então, eu te conhecia só de ouvir. Informação, gente, tem informação de tudo quanto é jeito. Agora, quando você vê, é diferente. É a sua percepção. É o seu relacionamento. É aquilo que você percebeu, é aquilo que você viu, é aquilo que você sentiu, é aquilo que você experimentou. Né? É isso aí. Aí na aplicação, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mesmo sendo duramente provado, Jó manteve a sua postura de fé como um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse é o Jó, ou foi o Jó. O locutor Marcos. Marquinhos vai ler para nós o texto bíblico básico. Jó capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, capítulo 14, do versículo 7 ao 9, e nós vamos acompanhar a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Muito bem. Então perceba aqui na leitura, fica claro para a gente o versículo 3 aí, de tudo aquilo que Jó possuía, além de uma família numerosa, além de uma família, pelo que a gente percebe no texto, uma família unida, né? Uma família numerosa, unida, e Jó, o final do versículo 3 aí, depois de descrever aquilo que ele possuía, diz que ele era maior de todos os do Oriente. O que fazia Jó ser o maior? Os bens que possuía, ele era rico, a moral pública que ele possuía. O texto diz que as pessoas se aconselhavam com Jó. Quando havia alguma demanda para ser resolvida, as pessoas procuravam Jó para saber qual que era a visão dele em relação àquilo, para ele dizer o que deveria ser feito. Então, era maior no conceito popular, maior em sabedoria, tinha um conhecimento, uma experiência de vida que faziam com que as pessoas tinham nele um referencial. E aí, em um determinado momento,
E isso foi colocado tudo à prova, como a gente vai perceber aqui na lição. Vira a página aí para a página 64, você tem logo no início da página as metas específicas. Descrever as tragédias em que Jó foi acometido, refletir nas respostas de Jó diante ao seu sofrimento, conhecer as fontes da sua alegria e que fizeram de Jó um homem respeitado, destacar o estado final de Jó como um homem que foi honrado pelo Senhor. A questão das tragédias aí, gente, você pensa que o cara começou a perder tudo assim de um momento para o outro. Perde o rebanho, perde os bens de maneira em geral, perde os filhos. E aquilo foi assim, uma tragédia. A vida de Jó virou assim, de ponta cabeça. Aí você vê o Jó rasgando as próprias vestes, se banhando de cinzas, que era um sinal de lamento muito grande, de profunda tristeza, diante de uma situação trágica, diante de uma situação complicada. Aí você me complica, né, filho? A daqui tá marcadinha, né, filho? Onde que eu vou, né? Aí na introdução da lição, estudaremos um personagem que dá nome possivelmente ao mais antigo livro da Bíblia, o livro de Jó. Por que possivelmente o livro mais antigo? A ideia geral, mais aceita, é que o livro de Jó tenha sido o primeiro livro sagrado a ter sido escrito. Embora a gente não tenha a certeza da autoria do livro, é um livro tido como um livro anônimo, mas é tido como o livro mais antigo das Sagradas Escrituras, né? Embora você tenha outros livros antes, por causa aqui da ordem cronológica dos fatos. Moisés escreveu o Pentateuco, aí você tem lá o Gênesis o primeiro, o Êxodo, e por aí vai, para dar ordem nas coisas, né? Então, você não tem aqui o livro mais antigo primeiro, para depois o mais novo, porque senão ficaria a história toda embolada. Mas isso aqui é apenas suposição, não é que tem batido o martelo aqui que realmente seja assim, né? É um conceito apenas. Não é uma alegoria, ou seja, não é uma história fictícia, não é uma parábola, não é algo inventado, não é algo imaginário, como tem alguém também dizendo por aí, que os fatos narrados no livro de Jó sejam uma ficção. Uma coisa que você precisa saber sobre as parábolas, por exemplo, uma regrazinha básica, quando você for ler um texto, para você saber se é parábola ou não, você observa um dado inicial. Existe a menção de nome próprio naquele texto? Se tiver nome próprio, você já desclassifica então como parábola, aí já é um texto real, né? Você tem, por exemplo, algumas parábolas no Antigo Testamento, você sabia disso, né? Parábola não é só Jesus que utilizou desse método para ensinar. Nós temos na Bíblia a descrição de muitas parábolas contadas por Jesus. Mas não foi só Jesus quem utilizou esse método, um método simples, onde é pego alguns exemplos comuns do dia a dia das pessoas, para que todo mundo, do mais simples ao mais entendido, possa compreender aquilo que está sendo ensinado. Você tem, por exemplo, no Antigo Testamento, uma parábolazinha que Natã contou para Davi, lá diante de Davi escondendo o seu pecado. E Natã chega para ele e conta, então, uma parábolazinha, né, de um viajante que chegou na casa de um homem. Então, percebe, ele não fala o nome do viajante, ele não fala o nome do
do homem rico que recebeu o viajante em casa. Era uma história que ele criou. Tanto é que aí no final da história que Natan contou para Davi, a primeira coisa que Davi perguntou: quem que é esse cara? Digno de morte é ele. Aí Natan, pá, você é o cara. É uma parábola. Então o livro de Jó não é uma parábola, não é uma história inventada de ficção. É uma história real. Aí, continuando aí a leitura, Jó foi uma pessoa real, sendo citado ao lado de Noé e Daniel. Então, como é que você vai contar uma história fictícia, um personagem inventado, e logo em seguida você coloca ele do lado de Noé e do lado de Daniel? Então, onde é que está o grande perigo nisso aqui? Que se você colocar, por exemplo, o Jó como uma história criada, inventada, logo então você vai inventar também o Noé, você vai inventar também o Daniel, você vai colocar em questionamento vários outros textos bíblicos. É mencionado também como exemplo de paciência, o que não seria possível caso fosse um personagem fictício. Aqui, na nossa cultura, existe até um ditado antigo, fulano tem a paciência de Jó. Isso é um ditado aí que até quem não é crente fala, diante de alguém que é tão paciente, pacifista, tranquilo, tipo o Marquinhos assim, mais ou menos, né? A gente tem pouquíssima coisa que deixa o Marquinhos irritado. Eu nunca vi o Marquinhos, por exemplo, irritado, nervoso. Mas o problema é que diz que essas pessoas que a gente dificilmente vê nervoso, quando fica nervoso também, eu não sei, acho que não é o caso do Marquinhos, não é exceção à regra, mas tem esse dito aí: fulano tem a paciência de Jó. Então, guarde isso aí, não é uma alegoria, não é uma ficção. A penúltima frase aí da introdução, o escritor Thomas disse que, seja qual for o juízo dos críticos sobre o livro de Jó, é uma obra das mais grandiosas que se tem escrito. É o maior poema do mundo. É um livro fantástico que aprendemos muitas lições importantíssimas. No primeiro tópico, as provações de Jó, fatos descritos entre versículos 6 a 19, aprendemos ao estudar sobre Jó que nada acontece na vida de um servo fiel sem a permissão do Senhor. Você percebe lá, lendo o texto, que Satanás, ele de fato estava com a sede em Jó assim, terrível. Ele queria arrebentar com o homem de tudo quanto é jeito. Você vê que primeiro ele acusou Jó de ser fiel em troca de bens. Deus permitiu para ele. Ele foi lá e tomou tudo. Depois ele continuou a acusação. Ele acusou Jó de ser fiel em troca da saúde. Deus foi lá e permitiu que ele tocasse na saúde de Jó. Dá a sede dele para arrebentar com Jó. Só que aí você percebe aqui a chave disso tudo. Deus falou com Satanás assim: olha, toque em tudo que ele tem, menos na vida. A vida não. Então você percebe que Satanás é aquele ser, é de fato o nosso inimigo. Ele é terrível, mas existe um limite para ele. O limite, quem determina é Deus. Espera aí, isso aqui você não vai fazer. E pronto. E ele tem que respeitar. Tem que respeitar. Então, nada acontece na vida do servo fiel sem a permissão de Deus. Aqui algumas coisas que nós precisamos compreender em relação à permissão. Regrinha básica de escola bíblica dominical. Existe a vontade direta de Deus. O que é a vontade direta de Deus? É aquilo que Deus quer que seja daquele jeito. Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo
é o maior exemplo, né, da vontade direta de Deus. Qual que é a vontade direta de Deus? Que Jesus morresse na cruz para salvar a humanidade. Essa é a vontade direta de Deus. Existe uma outra vontade, que é a vontade permissiva de Deus. Nessa aqui a gente precisa ficar muito esperto. A vontade direta de Deus, Ele faz a coisa acontecer do jeito que Ele quer que aconteça e pronto, acabou. Agora, a vontade permissiva de Deus, Deus respeita aquilo que nós conhecemos como livre-arbítrio. Deus respeita aquilo que nós escolhemos. Não é a vontade de Deus. Ele gostaria que fosse de uma maneira diferente. Só que pelas suas escolhas, Deus acaba permitindo. E aí, meu filho, tem muita gente sofrendo consequências de coisas que escolheu. Deus queria que fosse de um jeito, mas Ele escolheu de outro jeito. Deus permitiu, essa é a vontade permissiva. Quando Deus criou o homem, Deus deu para nós isso. Essa capacidade de fazer escolha. Essa opção de escolher. E aí? Só que quando nós fazemos as nossas escolhas, nós seremos também responsáveis pelas consequências daquilo que Deus acabou permitindo que acontecesse conosco. Por exemplo, é a vontade de Deus, a vontade direta, que sirvamos a Ele. Essa é a vontade direta, que sejamos fiéis. Mas existe também a vontade permissiva de Deus, a permissão de Deus de alguém que, se quiser sair da presença dele e procurar outros caminhos, ele está livre para fazer isso. Só que ele vai ter que arcar com as consequências da sua escolha depois. Né? Então, isso aqui a gente precisa ficar bem atento com isso aí. Né? E aí, nisso aqui, tem muita gente culpando Satanás, e aqui eu não estou inocentando ele de maneira nenhuma, viu, gente? Ele é miserável mesmo, terrível, não brinca com ele não, que basta uma frestazinha que abrir na porta para ele, ele entra e faz uma ruaça. Mas tem muita gente culpando Satanás de coisas que ele mesmo escolheu. Então você mesmo é o diabo aí. O diabo armou isso para mim. Você mesmo que amou, meu filho, você está se xingando de diabo, o que é isso? Né? Então tem que ficar atento com isso aí. No primeiro subtópico, a tragédia financeira, nós já lemos lá na leitura bíblica o que Jó possuía. E isso aqui, gente, ainda hoje, isso aqui tem um grande valor. Ainda hoje isso tem um grande valor. Agora você imagina naquele tempo. Era muita coisa. Os negócios de Jó envolviam atividades comerciais e produções no campo. De igual modo, Satanás atingiu todas as suas fontes de renda. Era preciso muito equilíbrio e fé para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio como este. Ele foi no X da questão. Ele foi no lugar que geraria desestabilidade em todas as outras áreas. Irmãos, alguém com um problema financeiro sério, realmente é preciso muito equilíbrio para manter a paz, porque problemas financeiros causam desequilíbrios de maneira assim generalizada, terrível. Aliás, problemas financeiro encabeça a lista das razões maiores que causam divórcio no país. Não é traição, é problema financeiro. Porque alguém com problema financeiro, ele está sujeito a muitos outros destemperos, desequilíbrios. Então, a primeira tragédia que aconteceu foi a tragédia financeira. O diabo veio e tomou dele. Toma a fonte de renda, toma a fonte de sustento, toma a fonte
até de equilíbrio da maneira das pessoas olharem para ele. Porque você pensa uma coisa, alguém rico, alguém que tinha uma produção do campo de maneira assim grandiosíssima. Você pega aqui, por exemplo, as juntas de bois. Jó tinha 500 juntas de bois. Sabe o que era uma junta de boi naquele tempo? Era um trator agrícola de hoje. Sai aqui na região aqui para você ver quantos produtores no nosso entorno tem pelo menos um trator agrícola. Poucos têm. É um valor de um investimento alto. Jó tinha 500. Então, por aqui você tem a ideia, né? Jó tinha 500 jumentas. Essas jumentas aqui auxiliavam em duas coisas. E um dia eu lembro que eu, mais menino do que eu sou hoje, eu preguei isso na igreja. E eu falei o que eu vou dizer aqui agora. Depois do final do culto, uma irmã, eu lembro disso até hoje, a irmã me chamou, mas a irmã me contou uma prosa, Joab. Sabe aquele pregador iniciante assim? Que chega assim, aquela pessoa, e eu tinha certeza do que eu estava falando. E agora, recente, dando uma olhada nesses escritos aqui do pastor André, para a gente fazer a diagramação aqui, eu li isso num livro desse aí, eu falei, dá vontade de mandar para ela aqui, irmã. Né? As jumentas auxiliavam em duas coisas: transporte rápido, transporte que não era muito pesado, mas um transporte rápido, precisava levar uma carga rapidinho, uma carga leve, era uma das coisas. E outra coisa, um tipo de leite. É lógico que nós não estamos falando aqui de um animal igual a algumas espécies de vaca que dão aí 30 litros de leite num dia, ou até mais. Nós estamos falando em proporção menor, para uma causa específica. O pessoal antigamente falava que leite de jumenta, leite de égua, alguma coisa do tipo aí, sarava o menino que estava aguado, né? Os meninos estavam meio empirrados, né? Aí o negócio é forte, tem uma substância assim forte. Aí os meninos tivessem aguado, tivessem assim meio empirrado, eu não sei que nome certo que daria científico para isso hoje. Aí você dava um leite desse para o menino, rapidinho ele aprumava, né? O pessoal antigo tinha disso aí. E aí, olha só, ele tinha 3.000 camelos. Era o transporte de carga pesada, o transporte do deserto, que precisava de dias de viagem. E aí você pega um camarada, um empresário forte assim, alguém com uma produção, alguém que tinha dinheiro realmente, e de repente o cara quebra da noite para o dia, pá! O olhar das pessoas para esse camarada muda. A maneira das pessoas tratar esse homem muda. O respeito que ele tinha antes, agora ele não tinha mais. Outra coisa, por certo, tem mais na frente na lição isso, o Jó era alguém caridoso, que abençoava muitas pessoas, que ajudava pessoas carentes que estavam à sua volta, e de repente esse cara agora não tem nada mais. Então houve uma desestabilização geral na vida dele pela perda financeira. A outra tragédia, que é a tragédia familiar. Seus 10 filhos foram mortos de uma só vez. A perda de alguém da família não é fácil. Agora você imagina 10 filhos de uma vez, vítimas de um vendaval que soprou forte na casa onde estavam reunidos, e caiu, matou os meninos tudo. E agora só sobrou um servo só da turma que estava lá para levar e contar para Jó. O texto não dá para a gente o desfecho final de cada um desses servos, né? Chegou um servo e falou dos bois, chegou outro e falou do camelo, chegou outro e falou das ovelhas e tal.
A gente não tem uma descrição aí do que aconteceu com esses servos, mas o certo é que Jó recebeu a pior notícia que ele poderia receber, é essa aí, ó. A perda dos filhos. A perda dos filhos, com certeza, teve um peso muito grande de todas as tragédias que ele acabou sendo acometido. E por fim, a tragédia física, que ele perdeu a saúde. Sem bens materiais, sem filhos, Jó foi acometido por uma enfermidade extremamente maligna, que provocou grande sofrimento. Ele chegou a usar um caco de telha para raspar as feridas. Tente imaginar. O homem que estava lá no topo e de repente a sua fé é provada de uma tal maneira. Irmãos, dificilmente alguém será provado novamente como foi no nível desse camarada aqui. Agora tem um detalhe. O texto bíblico diz que Deus não permite provas a nós além daquilo que a gente pode suportar. É comum nos momentos da adversidade nossa, a gente dizer, meu Deus, eu não vou aguentar isso não. Eu já disse isso algumas vezes, está difícil. Só que tenha isso em mente. Aquilo que vem da parte de Deus, Deus não permite que soframos provações além daquilo que a gente pode suportar. A questão da prova, que é outra coisa que a gente precisa entender, mas peraí, mas Deus tem prazer no sofrimento do justo? Não, a Bíblia diz isso ao contrário. Acontece que a prova, a tribulação, a adversidade, ela tem para nós um fim didático, nos ensinar. Deus nos prova para nos aprovar. Repetindo algo que eu já disse aqui outras vezes, para nós existem duas fontes de sofrimento, de adversidade, de tribulação. Demandas naturais da vida, todos nós temos circunstâncias da vida que nos causa sofrimento. E isso acontece com justo e acontece também com ímpio. Ou por acaso é só o ímpio que sofre? Não, nós também sofremos coisas da vida. Nós estamos sujeitos a adoecer, nós estamos sujeitos a morrer, nós estamos sujeitos a sofrer algumas perdas. Demandas naturais. Existe também contra nós as questões espirituais. Então nós somos provados também, espiritualmente falando. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Se você ler a lista lá das bem-aventuranças em Mateus, você vai ver Jesus falando, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado quem chora, bem-aventurado quem é perseguido, bem-aventurado quem é caluniado. Você vai ser bem-aventurado quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Então, e aí tem uma parte lá que ele fala, por minha causa. Então nós estamos sujeitos a provações, a adversidades pelas demandas espirituais também. Amém, queridos? Ok? Certinho aí, quem está acompanhando o raciocínio diz amém. Aí tem um destaque nessa página. Lê para nós aí, Marcos Vieira. Jó foi testado e desfrutava de uma vida cheia de prestígio, posses e pessoas. Subitamente foi atingido por todos os lados, devastado, sugado até a sua base. Entretanto, a sua vida fora construída em Deus e ele suportou. Isso aí. Resistiu ao mau conselho. Aí você percebe que agora a questão já sai um pouco do ambiente físico para ir para o ambiente das ideias, da mente, né? Aí na outra página, aí, o quarto subtópico.
Diante de tamanha dor, Jó recebeu um conselho ruim de sua esposa, de que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer em seguida. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Essa resposta manifesta a sua dependência e total submissão ao Senhor. Então você percebe aqui que ele mesmo declarou que antes ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas olha qual que era o nível de conhecimento de Jó do ouvir falar. Ele sabia que tudo que ele tinha antes vinha de Deus. Ele sabia que o mérito daquilo que ele possuía era Deus quem tinha dado para ele. E agora ele replicou a sua mulher dizendo: espera aí, você aceitou só o bem vindo de Deus e agora o mal você não quer aceitar? Então espera aí, tem alguma coisa aí que a gente não está entendendo. Por isso, gente, que diante de algumas circunstâncias, diante de alguma situação, é melhor você manter a sua postura e esperar para ver o que vai dar, ué, antes de você fazer qualquer besteira. Existe uma outra explicação aqui a respeito dessa mulher aqui, mas eu não vou entrar em detalhe, mas o certo é que, apesar dela ter dito isso a ele, ele manteve a sua postura, a sua integridade. E por fim, julgamento dos amigos. Ele ainda precisou passar pelo julgamento dos amigos que vieram de terras longínquas para visitá-lo e não perderam a oportunidade de acusá-lo de ter cometido, de ter pecado contra o Senhor. No entendimento deles, Jó estava apenas colhendo as consequências de seus atos pecaminosos. Salte aí 2 frases. Embora a lei da justiça de retribuição esteja presente nas Sagradas Escrituras, nem sempre a realidade segue esse padrão. 2 coisas aqui, vou começar de trás para frente. O que é essa ideia da lei de retribuição? Isso ainda está muito presente, inclusive na nossa cultura. O que é a lei de retribuição? O sujeito está recebendo aquilo que ele plantou. Nós temos na Bíblia a descrição da lei da semeadura. Só que, quem aqui já colheu, além de mim, já colheu algumas coisas que você não semeou? Ninguém, gente? Só eu, mais uns 2 ou 3 aí? Vou explicar melhor para você. Você sempre honesto, você sempre fazendo as coisas certas, você sempre priorizando ser fiel, sempre priorizando manter a sua postura, mas de repente alguém é desonesto com você. De repente você nunca deu prejuízo a ninguém, você sempre recebeu um troco errado, você devolve, você arca com as suas despesas, com as suas demandas, tudo certinho. Mas de repente alguém vai lá e te dá um prejuízo. Compra alguma coisa de você e não paga, negocia alguma coisa com você e te dá uma pernada, um tombo. Isso é colher aquilo que você não semeou. Você não semeou isso. Eu já colhi muita coisa que eu não semeei. Existe, dentro até da nossa cultura, essa ideia da lei de retribuição. O que é a retribuição? Faz o mal, você vai receber só o mal. Quem faz o bem vai receber só o bem. Na cabeça dos amigos de Jó, ele estava recebendo aquilo que ele plantou. Ele estava recebendo a retribuição daquilo que ele havia feito. Olha, você pecou. Deus só permite alguém passar por isso se ele tiver pecado. Então você está desse jeito assim porque você pecou. Aí o que eles fizeram? Confesse logo o seu pecado, porque aí você vai morrer em paz. O texto diz que eles chegaram e começaram a rodear Jó durante 7 dias. O que era isso? Naquele tempo, quando morria alguém importante, os amigos, os parentes chegavam e o morto estava lá e eles ficavam em volta do morto. 7 dias lamentando a morte dele. Só que Jó não tinha morrido ainda. O estado dele era tão deplorável, era tão terrível que Jó estava vivendo, que os amigos chegaram, olharam para aquilo e falaram: peraí, está morto, não tem mexida mais, o cara
não vai melhorar, não tem jeito. Pra você ver, o cara está um zumbi, está morto. Então, Jó, você só não morreu ainda, de fato, porque você tem pendências que você precisa acertar com Deus. À medida que você acertar essas pendências aí, você vai morrer. Faz isso, confessa logo. Confessa. Você está passando isso aí por causa do seu pecado. É a ideia da lei da retribuição. É bíblico? É. A ideia de que você vai colher aquilo que você semeou. Só que, às vezes, essa regra, ela não funciona. Às vezes, algumas situações fogem à regra. Essa regra não é absoluta. É aqui que a gente precisa entender. Outra coisa, amigos igual esses camaradas aqui também, eu vou te falar, tá? Que Deus nos guarde. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Há muitos anos, eu tenho me policiado o máximo possível para alguma coisa que eu não estou vendo profundamente, que eu não tenho ciência, me calar. É melhor você se calar do que você falar bobagem. Os camaradas chegaram num momento que Jó precisava de um apoio tão profundo, eles chegaram e arrebentaram com o cara mais ainda. Eles tornaram o peso da situação que Jó estava vivendo ainda maior. Nós precisamos fazer o contrário. A Bíblia diz que nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Nós não podemos tornar o fardo ainda mais pesado. Só que tem gente que é assim. O cara já está com um fardo pesado nas costas, você chega e faz assim no ombro do sujeito, aí arreia lá em cima, para tornar o fardo ainda mais pesado. Alguns anos atrás, eu fiz uma oração. Sabe aquele negócio assim? Os judeus realmente eles têm razão. Jesus falou com os discípulos assim: olha, quando vocês forem orar, não fica usando de vãs repetições, fica pedindo a mesma coisa toda hora, aquela oração repetitiva. Não fica fazendo isso não. Jesus disse isso do ponto de vista cultural e eles têm razão. O judeu é o seguinte, ele tem uma situação que ele precisa apresentar a Deus, ele não fica toda hora falando aquilo com Deus, toda hora. Eles sabem que eles falam e Deus é poderoso para guardar aquilo e que no momento certo Deus vai responder. Aí Jesus falou assim: olha, fica usando essas vãs repetições não, falando toda hora, mas sabe aquele amigo que fala toda hora a mesma coisa, toda hora, não é chato? Então você pode até criar assuntos novos. Aqui eu não estou falando para você não orar, evitar orar, não é isso não. Você deve criar um relacionamento com Deus ao ponto de você discorrer um diálogo com Deus profundo. E aí, alguns anos atrás, em algumas situações que eu estava vivendo, eu fiz uma oração uma vez. Uma vez, eu me lembro de ter feito essa oração. Uma vez. Eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor revele a mim os falsos amigos que estão ao meu entorno. Porque é o seguinte, o falso amigo, ele é pior do que o inimigo. O inimigo, você já sabe que ele é inimigo declarado, ele é contra você e tal, e aí você já não abre o coração. Você já mantém a prudência. Agora o falso amigo não, o falso amigo você abre o coração, você revela os segredos do seu coração, você desabafa, você coloca ele para dentro, você assenta com ele na mesa. Eu fiz essa oração uma vez, você não tem ideia, mas foi um negócio assim tão assustador, que começou assim, algumas pessoas muito próximas a mim, começaram a se revelar, e teve algumas pessoas que eu cheguei a falar: olha,
A partir de hoje nós vamos caminhar um pouco mais distante, sem essa de assentar à mesa, sem essa de churrasco, sem essa de viajar junto. Vamos nos cumprimentar, não tem birra nenhuma, não tem ódio entre nós, mas aquela aliança de comunhão, de assentar junto, a partir de hoje, ela está encerrada. Porque tem hora que você tem que fazer assim. Tem horas que você precisa cortar a relação de alguém que abre a sua geladeira da sua casa, gente. Para você manter a paz. Esses amigos de Jó aqui eram desse jeito. Agora tem um detalhe: o ódio, não, aqui eu não estou falando de ódio, não estou falando disso. Tanto é que chegou no final, depois disso tudo, o texto diz claramente que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Aí é uma outra coisa. É uma outra coisa. Aliás, na vida cristã, Jesus diz que nós precisamos orar e abençoar até quem nos persegue, quem fala mal de nós. Orar e abençoar, eu penso que é uma coisa. Dar liberdade para chegar na minha casa e abrir minha geladeira é uma outra bem diferente. E nisso a gente precisa ser prudente. Quem está me entendendo diz amém. Isso aí, porque senão depois você não entender direitinho aí, você me coloca numa gelada. A resenha do tópico, lê para mim, Marcos Vieira, por favor. Com a finalidade de fazer Jó pecar contra Deus, Satanás atacou todas as suas bases estruturais. Muito bem. O tópico 2 olhando para o passado. Localiza aí. Localizou? Ele olhou para o dia do seu nascimento. Olha o que ele disse: nu saí do ventre da minha mãe. Jó havia percebido tudo o que Jó havia recebido tudo o que possuía das mãos de Deus, e o mesmo Deus que lhe havia concedido essas coisas tinha o direito de tomá-las de volta. Jó reconheceu que ele era apenas um mordomo daquilo que possuía. Duas coisas em relação à mordomia. A mordomia aqui, gente, na nossa cultura tem um sentido pejorativo, hein? Quando você chega na casa de alguém aí, que você vê ele deitado com a perna para cima no sofá, balançando na rede, você fala: você está na mordomia terrível. Mordomo aqui não é isso não, né? Você está confundindo mordomia com folga. Você está folgado, né? Você está tranquilo, de boa. Tem hora que tem que fazer isso mesmo. A mordomia aqui é de cuidador, zelador. Duas coisas sobre mordomia, ou ser mordomo, que a gente precisa compreender. Primeira, não ficar apegado. Você é mordomo? Então você não tem que se apegar, porque você é um cuidador daquilo, você não é dono daquilo. Jesus disse que onde estiver o tesouro, aí também estará o seu coração. Nós somos mordomos, nós somos cuidadores, nós não somos donos. Deus tem permitido, pela sua graça, nós administrarmos um pouco das suas muitas riquezas. Aliás, Ele é dono do ouro e da prata. Então uma porçãozinha disso está sendo distribuída a cada um de nós para administrarmos. Nós somos mordomos, nós somos cuidadores. Então não se apegue, não troque aquilo que é dele, não troque ele por aquilo que é dele. Consegue entender isso? Tudo que está aqui é dele. Não troque isso por ele, ou não troque ele por isso. Não barganhe, não abra mão dele por causa de nada disso. Você é mordomo. A segunda coisa, cuidar da melhor maneira possível. Você é mordomo. O que está aqui não é seu. Você tem que ficar zeloso, no capricho. Cuida direitinho. Zela por isso.
Zela pela sua família, zela por aquilo que Deus tem te dado a graça de administrar, zela pela função que você tem na igreja, zela pelos talentos que Deus está deixando você utilizar. Zele por isso. O utilize da melhor maneira possível. Amém, meus irmãos? Olhou para o futuro. Então, olha as respostas de Jó diante do sofrimento. Ele olhou para o passado dizendo: olha, nu saí, e nu eu vou voltar. Eu sou mordomo, eu sou administrador. Tudo que Deus me deu até agora, fui administrador, não estou apegado a nada disso. Agora, ele olhou também para o futuro. Olhou para o dia da morte: nu voltarei. Claro que a sua afirmação não sugere em nenhuma hipótese voltar para o ventre da mãe, no sentido real. Era a questão aqui da terra, se tornar pó de novo. Nada do que ele havia adquirido entre o seu nascimento e a sua morte o acompanharia para o outro mundo, a eternidade. Diz que um homem rico morreu, e ele deixou a instrução assim para a família dele: olha, o dia que eu morrer, coloque todo o dinheiro, vocês vão trocar esse dinheiro aí em notas graúdas, coloque todo esse dinheiro no meu caixão, que eu quero ser enterrado com o meu dinheiro. Coloque tudo em volta do caixão. E aí, um filho muito obediente fez. Botou aquele pacotão de dinheiro tudo em volta, assim, ao invés de flores, que foi enchendo de nota. Pode ser de 200, né? Foi enchendo aqui tudo de dinheiro em volta. Aí chegou um amigo assim, sabe aqueles amigos? Olhou e falou: gente, vamos carregar esse trem agora aqui, tudo pesado para lá, esse tanto de dinheiro junto com o meu amigo aí, coitado, que pena. Vamos fazer o seguinte: conta esse dinheiro aí que eu vou dar um cheque no valor. Ó, checão. Meu amigo receberia meu cheque tranquilamente, ou se não? Hein? E vai sacar ele aonde? Hein? Vai entrar com ele aonde no banco? Mas assim, ninguém leva nada, gente. Não tem jeito. Tem uma música antiga, Marquinhos que gosta de música antiga, a Pina também gosta, do Alceu Pires. O homem pode ser famoso no mundo inteiro. Você achou que ia dar esse mole, né? Você achou. Então não tem jeito, gente. Não leva mesmo. Não leva. Então o caminho certo é servir ao Senhor. Só existe uma maneira de garantir o passaporte para a eternidade segura. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, dinheiro, meu filho, não adianta. O sujeito pode ser milionário, ele pode ter fortunas em bens, pode ter dinheiro em espécie, contas de banco lotada, não adianta. O dia que ele partir para a eternidade dele do outro lado só estará segura se estiver na pessoa bendita de Jesus, porque do contrário, nada do que ele administrou aqui vai segurar a sua eternidade. Ninguém leva nada, não tem jeito. Então Jó tinha essa convicção: olha, eu nasci nu. Nasci nu. Tem até alguns que exageram um pouquinho: nasci nu, careca e sem dente. Eu já comecei a ficar careca já. Sem dente ainda não. Vou voltar desse jeito. Porque, meu filho, o portal da eternidade, você volta do mesmo jeito, entre aspas aqui, nesse sentido aqui de bens, é do mesmo jeito que você veio. Né? Então o negócio é servir ao Senhor com alegria, com fidelidade. Olhou também para o alto. Ao olhar para o alto, Jó fez a seguinte declaração de fé: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos,
adorar o Senhor em meio à adversidade é um negócio difícil. Mas os fiéis conseguem fazer isso. Quem conhece o seu Deus consegue fazer isso, né? Em vez de amaldiçoar a Deus, como Satanás disse que faria, Jó honrou ao Senhor em palavras. A expectativa de Satanás foi mais uma vez frustrada diante daquilo que ele havia proposto. Fontes da alegria de Jó. Até aí tudo bem, pessoal? Tem alguém que queira fazer algum acréscimo aí? Estou achando que vocês estão caladinhos hoje. Alguém queira fazer um acréscimo? Alguém queira tirar também alguma coisa? Pode ser o caso. Então, a resenha do tópico 2, vamos ler junto aí? Na página 66? Resenha do tópico 2, 1, 2, 3. As dores de Jó o fez considerar o passado e o futuro, e sobretudo o cuidado e a soberania de Deus sobre a sua vida. Isso aí. Então é isso aí que você precisa guardar desse tópico aí. Lá no tópico 3, as fontes da alegria de Jó. Jó vivia alegremente, ele tinha essas fontes aí da sua alegria. O respeito das pessoas, ele tinha o ministério de socorrer os necessitados, eu dei essa pincelada lá no início, e tinha também a sua confiança no futuro. Aí do ter respeito das pessoas, quando ele caminhava pela cidade, as pessoas abriam caminho para ele, era alguém importante. Era alguém que as pessoas tinham respeito, ninguém parava no caminho de Jó. As pessoas tinham reconhecimento. Ele tinha assento junto às principais personalidades da cidade. Alguém que estava envolvido com as questões sociais da cidade, com os clubes sociais, vamos dizer assim, as cadeiras importantes, os conselheiros, né? No segundo subtópico aí, Jó se alegrava-se em compartilhar de seus bens com os outros. Injustamente, Jó foi acusado por Elifaz de explorar os pobres e necessitados, e ele rebateu. Agora, tem um negócio também, gente. Enquanto os amigos de Jó o acusavam, Jó também não escutou tudo caladinho, não. Ele se defendeu. Ele se defendeu. Tem gente que é contra o outro se defender, ó. Aí pega um único texto lá que Jesus falou assim: se te bater de um lado da face, oferece a outra. E usa esse texto fora do contexto. Porque se você examinar o contexto ali desse texto, você vai ver que Jesus estava dizendo que se bater quando você estiver envolvido com a pregação do evangelho, aí você oferece a face para o outro lado. Agora Jesus não está falando ali para você apanhar e não se defender, não. Então você está sendo caluniado, injustiçado, você tem o direito de se defender agora. Você vai ver nas cartas de Paulo, vez ou outra Paulo se defendendo, inclusive defendendo o seu apostolado. E teve um momento desse que ele defendeu veementemente. E tem umas coisas, irmãos, que está na Bíblia que às vezes parece que tem gente que lê só aquilo que é conveniente para ele. Ele leu lá em Mateus 7, olha, não julga para não ser julgado, não sei o que e tal. Qualquer coisa que você fala hoje é julgamento. Aí você tem no texto lá o Paulo falando com o Paulo descrevendo lá, dizendo assim, olha, eu resisti a Pedro cara a cara. Dois apóstolos, gente. 2 discípulos de Jesus. Mas chegou no momento lá que Pedro, pisando na bola, Paulo pegou e falou, não, peraí, rapaz, olha, não pode ser assim. Então eu resisti. Então você vê o Jó sofrendo todas essas acusações aí, mas ele se defendeu, ele resistiu. Uma coisa que eu aprendi, você não deve ficar procurando justificar aquilo que você não fez. Você não fez? Deixa o Senhor ser o seu, no geral é assim, deixa ser o Senhor o seu advogado. Mas existem momentos que você precisa
Em momentos específicos, você precisa se posicionar. Não, peraí, isso aí não é assim não. Isso aí é assim, 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 desse jeito, isso aí não é desse jeito que você está dizendo. Deus abençoava Jó e ele compartilhava essas bênçãos com outras pessoas. Com isso ele acreditava que a sua vida sempre estaria bem e farta. Na verdade, Jó havia compreendido o princípio de que nós somos canais, né, irmãos? Nós não podemos ser mar de só receber, nós precisamos ser como um rio, canal. A água passa por nós, deixa a sua umidez, deixa a sua vida, e ela segue o seu curso para abençoar outras pessoas. Já o quarto, sempre dizer palavras de ânimo. Lê para mim, Marquinhos, até o passado, por favor. Quando falava, era como uma chuva suave e refrescante. Quando sorria, iluminava toda a situação e dava esperança às pessoas. Sua aprovação era como o nascer de um novo dia. Era um líder que ajudava os confusos a tomarem decisões sábias e dava aos pranteados conforto e esperança. Sem dúvida alguma, ele desfrutou de uma vida gratificante, porém tudo isso havia passado. Muito bem, isso aí. Então, olha, era um líder que ajudava os confusos a tomarem decisões sábias e dava aos pranteados conforto e segurança. Você percebe que era alguém, Jó era uma pessoa totalmente envolvida com as questões do próximo. Era um altruísta, né? Alguém que procurava sempre estar envolvido para abençoar os outros. Quarto e último tópico, a fé de Jó é recompensada. Não poderia deixar de registrar que Jó teve momentos de medo, dor, luta consigo mesmo e ainda precisou ser repreendido por Deus quando seus questionamentos fugiram da normalidade. O que Jó fez diante disso aqui? O que é os questionamentos fugir da normalidade? Chegou um determinado momento que Jó começou a ultrapassar a linha. Ele começou a questionar Deus além do normal. Certos questionamentos, gente, faz parte, isso é normal. Tem gente que acha que a gente é um ser bitolado que a gente não pode nem perguntar. Não é assim. Nós podemos perguntar. Agora, Jó chegou um momento que ele quis marcar uma audiência com Deus. Espera aí, eu vou marcar uma audiência com Deus, Deus vai ter que comparecer. Não é assim, ué. Aí, atualizando a linguagem, para muita gente, aí eu vou encostar Deus na parede. A linguagem atual é essa. Aí ultrapassa o limite. Aí Deus repreendeu Jó, mesmo diante de tanto sofrimento, Deus repreendeu a ele. Espera aí, rapaz, quem está pensando que é? Como é que você consegue criar alguma coisa? Como é que você acha que eu sustento tudo isso aí? Você consegue fazer pelo menos alguma coisinha aí do nada? É o que Deus estava falando para ele, é isso. E aí, rapaz, você vem querer marcar audiência comigo, me emparedar? Deus repreendeu ele com isso. De acordo com Charles Spurgeon, a porta do arrependimento abre-se para o salão da alegria, e foi exatamente o que aconteceu. Ele foi chamado de amigo de Deus, e essa amizade tornou-se evidente quando Jó suportou a provação e manteve-se firme na fé. Interessante e é importante dizer, Jó, ele ultrapassou as linhas do questionamento, ele foi além do normal, mas mesmo assim o que ele fez não chegou ao nível da blasfêmia, não chegou ao nível de pecar contra Deus, né? Ele em momento nenhum ele ofendeu a Deus na sua santidade, na sua moral, nada disso, né? Ele manteve-se fiel ao Senhor e a sua fé foi recompensada. E diz o texto que ele tornou a ter outros filhos. Não é que aqueles filhos que morreram ressuscitaram, ele teve outros filhos. Ele passou a ter riquezas muito além daquilo que ele possuía antes. Agora tem uma coisa que Deus não deu outra para ele, foi a esposa. A esposa continuou lá, né? Mesmo diante daquele conselho,
daquela birra toda, segurou a ponta, e no final da história, lá estava ela, né? Isso aí, mulher de fibra, né? Porque tolerar um negócio daquele ali não é brinquedo, não. Amém, meus irmãos? Compreendido aí? Isso aí. Fechamos aqui o nosso ciclo do trimestre.